Cristo, segundo a descrição de Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao 29, como sempre fazemos aqui nos cultos que estudamos a palavra do Senhor. Vamos ler como sempre fazemos, irmãos. Mateus 7, versículos 24 ao 29. Glorificado para sempre seja o nome bendito de Jesus. Diz-nos a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Bem, enquanto os irmãos estão em pé, quero fazer uma oração com os irmãos. Não sei se temos alguém que nos visita pela primeira vez nesta noite. Alguém? Não, né? Cida? Ah, muito bem. O pastor Luciano está dizendo que está ali ao lado da irmã Rosa, ainda não a conhecia, né? A Cida, e nós estamos alegres por tê-la conosco aqui. Então vamos dar um bem-vindo, irmãos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus a abençoe e sinta-se bem entre nós, esta é a casa de Deus. Nós vamos fazer uma breve oração, depois estaremos estudando a palavra do Senhor. Amado Deus e querido Pai, damos graças ao Senhor mais uma vez por esta grande oportunidade que o Senhor dá a todos nós de voltarmos a este santuário com o objetivo de continuarmos a estudar a Tua palavra, para o que pedimos a Tua graça, Senhor, sobre nós neste lugar. Dependemos inteiramente do Senhor e sem Ti nada somos. Rogamos ao Senhor para que abra nosso entendimento, nos dê revelação da Tua palavra, inspiração para falar a palavra do Senhor aqui. Que a Tua palavra venha produzir frutos esperados em nossos corações. Que tudo, meu Deus, venha ser para a Tua glória, para o Teu louvor, ao ser a Tua igreja edificada. Nós assim oramos, meu Deus. E no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Deus abençoe, queridos. Tomem os assentos, por favor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos de volta à igreja. Deus nos trouxe novamente a este lugar. E temos o objetivo nesta noite de darmos continuidade ao que temos estudado com os irmãos. E queremos fazer isto a partir do momento. Mas antes de entrarmos aqui no que temos para continuar meditando com os irmãos, eu queria aproveitar a oportunidade, dentro do que temos observado no nosso meio, e convidar os irmãos para fazermos correção nesse aspecto. Há minutos atrás, o pastor Dercy tomou a palavra e fez um agradecimento à igreja. E eu vi os irmãos tão displicentes, como se ele não estivesse dirigindo aos irmãos. E em certo sentido isso é falta de respeito até, porque ele estava falando com os irmãos, ele estava agradecendo os irmãos. Ou seja, amavelmente ele agradece os irmãos pelo gesto dos irmãos em terem comparecido ao casamento da sua filha. E acredito, irmãos, que o nosso dever seria termos atenção, prestarmos atenção em quem fala e nesse momento, inclusive, dizermos amém, graças a Deus. Eu tenho observado, esta não é a primeira vez, que as pessoas às vezes estão aqui na frente falando e dá-se o parecer, pelo menos, que eles estão falando para pessoas que não estão dentro do santuário. Ainda que você me diga, mas pastor, eu estou ouvindo, mas não há razão para você estar olhando para os lados, ou com o seu gesto facial, fazendo ou dando transparecer, entender que você nem sequer está dentro da igreja. Eu repito,
isso acaba por ser uma falta de respeito. Façamos estas correções que precisamos fazer. A partir deste momento, nós vamos voltar ao estudo da Palavra de Deus, e eu convido os irmãos a terem as Bíblias abertas. Nós vamos voltar a Gálatas, capítulo de número 5, onde na semana passada estivemos meditando com os irmãos. Gálatas, capítulo de número 5. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Gálatas, capítulo de número 5, eu procurei ler com os irmãos na semana passada, os versículos 16 até o de número 21. Vou voltar a ler todos esses versículos e peço aos irmãos que me acompanhem, por favor, na sua Bíblia. A palavra do Senhor está dizendo assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, meus irmãos, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor, e me dê a sua atenção para darmos prosseguimento ou seguimento ao que estamos estudando com os irmãos. Chegamos a esta parte da palavra de Deus para aqui pensarmos, considerarmos algumas coisas com os irmãos, exatamente por causa do versículo 21, e especificadamente a parte final do versículo, onde Paulo, após ter falado ou listado obras da carne, que ele apresenta aqui 16, como os irmãos sabem, e já falamos isso na semana passada, embora tenha dito aos irmãos que não são as únicas. O próprio Paulo dá-nos o entendimento no versículo 21, quando ele fala sobre coisas semelhantes a estas, as quais ele já havia declarado à igreja aqui que recebe esta carta. Portanto, irmãos, Paulo está dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E os irmãos sabem que estamos falando com os irmãos sobre o reino de Deus, estudando, portanto, o que é buscar o reino de Deus. Já há dias que temos falado com os irmãos sobre este assunto e já estamos por finalizar. De repente, finalizaremos nesta noite. Assim sendo, irmãos, este reino que nós fazemos parte no momento, no aspecto, como já disse aos irmãos, invisível, que é a igreja de Cristo espalhada em toda a face da terra, nós fazemos parte, estamos inseridos no reino de Deus. Buscamos este reino visível ou queremos participar do reino visível quando ele se manifestar. Nós precisamos, então, pensar sobre nossa postura, nossa condição, o nosso procedimento, como o apóstolo Paulo fala aqui. Paulo, após ter falado sobre a liberdade cristã, que é a liberdade em Cristo, ele convida-nos a sermos atentos em relação às obras da carne. E depois Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Paulo, portanto, lista estas 16 coisas que nós precisamos considerar. E ele separa-as em 3 grupos, como já disse aos irmãos. O primeiro grupo tem a ver com a questão de impureza, de imoralidade. O segundo grupo, Paulo está falando, ou tem a ver com a questão da religião, embora a própria questão da impureza também tem um ligamento à religião. E depois o apóstolo Paulo fala sobre os relacionamentos pessoais e principalmente com aqueles que ainda não conhecem a Deus, ou aqueles que vieram para a igreja e pelo fato de que possuíam um estilo de vida sem Cristo, vieram para a igreja, para o reino de Deus,
mas não deixaram o seu espírito ser trabalhado pelo Espírito Santo. Logo, portanto, tais pessoas continuam a cometer tais coisas e eles estão correndo o risco de perderem o reino de Deus, que é o que nós desejamos. Paulo é enfático, ele é categórico, ele está dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora tenhamos atenção, eu volto a fazer a colocação de que estas 16 coisas não são as únicas que podem impedir o homem ou o ser humano de chegar ou de alcançar o reino de Deus no que diz respeito à sua salvação. Paulo está dizendo, ele fala-nos sobre algumas coisas, e eu disse aos irmãos na semana passada que, como crentes, nós somos orientados pela palavra de Deus, temos pelo menos 2 cultos ou 2 trabalhos na igreja que constantemente nos ensina a palavra. Culto de hoje, por exemplo, terça-feira, e a escola bíblica dominical, onde nós aprendemos a palavra de Deus para corrigirmos a nossa vida. Então, logo quero lembrar os irmãos que o cristão, ele sabe que outras coisas também poderá impedi-lo de entrar no reino de Deus. Nesse aspecto, eu e você precisamos ser vigilantes, precisamos ser cuidadosos, não devemos ser desorganizados. Logo, meus irmãos, partimos do versículo 16. Quem estava na semana passada deve lembrar que eu disse aos irmãos que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja que eles deviam andar em espírito. E aqui, portanto, está no imperativo. E se eles assim fizessem, Paulo está dizendo que eles não cumpririam a concupiscência da carne. Disse aos irmãos que o cristão, ele não é mais cumpridor da carne, a não ser que ele queira, porque em Cristo ele alcançou a libertação, a liberdade. Portanto, meus irmãos, ele pode muito bem optar por fazer e por não fazer. O pecado já não tem mais domínio sobre a vida dele. Ninguém que está aqui dentro está obrigado. Todos nós estamos aqui porque sabemos o valor de estarmos aqui. Desejamos com alma e espírito estar na casa de Deus e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Mas ninguém está aqui obrigado, não veio arrastado. Nós viemos porque desejamos adorar ao Senhor nosso Deus. Deus seja louvado por isto. Então, meus irmãos, Paulo vai falar aqui sobre essa questão. Ele orienta-nos o que é a vida que é trabalhada, ou seja, o ser humano, que o seu espírito foi trabalhado pelo Espírito de Deus. O homem interior foi trabalhado pelo Espírito de Deus. Portanto, o Espírito de Deus agindo no espírito do homem, da mulher, no espírito do ser humano, no nosso homem interno, no nosso ser interno. Esta pessoa, portanto, ele vai vencer todos esses aspectos da carne, ou todas estas obras da carne, e o nome do Senhor será glorificado. Ele não será detido, ele não estará preso a essas questões. Começamos a falar com os irmãos sobre o primeiro grupo na semana passada, que está no versículo 19, quando Paulo diz que as obras da carne, estas obras manifestas, e elas são, Paulo diz primeiro, prostituição. Disse aos irmãos que tem a ver com relação sexual ilícita, em todos os aspectos. Isto tem a ver com incesto, isto tem a ver com homossexualismo, isto tem a ver com toda sorte de impureza sexual. Falamos isto na semana passada com os irmãos. Depois o apóstolo Paulo fala, ainda no versículo 19, sobre a impureza. Isto eu disse aos irmãos, que a impureza moral, corpo e mente, mente e corpo. Dei um exemplo aos irmãos quando Moisés chega à presença de Deus e Deus diz, Moisés, tira as sandálias do seu pé, porque o lugar que você está é santo. Quem estava aqui percebeu que falamos com os irmãos. Depois o apóstolo Paulo fala, em terceiro lugar, sobre a lascívia. E eu disse aos irmãos sobre a lascívia na semana passada, que a lascívia não é, meus queridos irmãos, só o que nós pensamos que é a manifestação da sensualidade. Nós precisamos pensar um pouco mais, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a lascívia, ela mostra, isto evidencia de uma forma clara, o amor que o indivíduo passa a ter
em relação ao pecado. Ele passa a amar o pecado. Ele é, portanto, vencido pelo pecado. Pega mesmo gozo no pecado, ou gosto no pecado. E ele passa a não se preocupar com o que Deus pensa de suas ações e com o que o outro ou seu semelhante pode pensar em relação à sua pessoa. Nós ouvimos dizer, inclusive de cristãos, a nível geral, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vou vestir o que quero, vou fazer o que quero, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quem manda em mim sou eu. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque uma pessoa errada, argumentando com isto, está mostrando que ele já está preso pelo pecado. Ele passou a amar o pecado. E no entendimento dele, ele não tem que dar satisfação a ninguém. Inclusive, ele anda com a Bíblia, mas a Bíblia para ele já não significa mais nada. Porque a Bíblia na minha mão, irmão, ela terá muito significado se ela estiver no meu coração. Se eu guardar a palavra de Deus no meu coração. O que representa de fato a Bíblia para mim? Irmãos, nós precisamos pensar muito, porque percebe-se um número crescente de pessoas na atualidade que eles dizem que tem a Bíblia por sua única regra de fé e prática, mas as obras dessas pessoas estão mostrando ao contrário da sua fala, da sua palavra. A nossa palavra deve, portanto, validar, ou nossa palavra deve ser validada, melhor dito, pelo nosso procedimento, pelo nosso testemunho, pela nossa postura. Preocupa e preocupa muito o fato de as pessoas não terem a Bíblia de fato como regra de fé e prática para o seu viver. Cuide em relação a isto, meu irmão. Vamos cuidar em relação a isso. Nós observamos uma geração tão apegada ao pecado que eles não querem saber do que Deus pensa em relação a isto. Eles não querem saber do que os outros pensam em relação a isto. Daí, meus irmãos, vivemos aquilo. Eu tenho liberdade para fazer o que quero, mas não devemos ferir também a liberdade dos outros. Nós precisamos pensar na decência, na postura. Nós precisamos entender, irmãos, a grande verdade é que algumas pessoas que viveram no passado, se conhecesse a geração de hoje em dia, eles davam um infarte, devido à falta de decência que nós estamos vendo nos nossos dias, a exposição de tanta coisa. Se ao homem isto é imoral, isto é nojento, isto é mau, pare e pense aos olhos daquele que é santo perfeitamente. Logo, a nossa preocupação não é tanto com esta sociedade que está mergulhada no pecado, porque a igreja deve ter uma resposta em relação a esta questão. A igreja, meus irmãos, ela é a noiva do Cordeiro. Ela tem vestes de salvação. Ela tem vestes, ela está ataviada. Ela está sendo preparada para ir morar com Cristo. Ela está sendo trabalhada. Logo, portanto, a igreja tem uma resposta para essa questão. Mas a nossa preocupação é estas coisas já refletindo dentro da igreja, entrando dentro da igreja. Maridos que não preocupam com o que a esposa veste, não está nem aí se a saia está mal, se o vestido está mal, não estão preocupando. Os pais não preocupam com os filhos estão vindo sem conhecer nada que esteja inibindo a imoralidade. A lascívia vai entrando de uma forma ferrenha. Filhos vão crescendo nesse liberalismo e amanhã tentamos voltá-los para trás, mas eles tiveram corda que nós demos. Os pais têm que pensar que geração haverá no dia de amanhã, que será daqui a 20 anos se Cristo não voltar até lá. E como cristão, olhe para cá, no que você contribui para o bem-estar da sociedade. O que é que nós contribuímos? Nós observamos, meus irmãos, filhos de crentes que são revoltados com o ensinamento da palavra de Deus, porque eles pensam que poderiam vestir tudo, usar tudo. Sabe por quê? Uma das verdades é porque os próprios pais não fornecem a base necessária para eles dentro de casa. Não inculte nele esses valores.
E eles vão crescendo exatamente desta forma. Queira Deus que nós não tenhamos ninguém aqui no nosso meio que seja aquele tipo de pessoa que vai para casa revoltado e dizendo até para os filhos, como já vi casos, não é bem assim como a liderança da igreja fala, o pensamento deles é muito atrasado. Isso não tem nada a ver. Pagará um alto preço quem proferir tais palavras. Espero o dia de amanhã, futuro vai revelar isso. Que Deus tenha misericórdia daqueles que proferem essas palavras impensadamente, ou mesmo que seja pensadamente, pior ainda. Olhe para cá, minhas irmãs, preocupe com as suas vestes, com o tipo de roupa que você veste. Maridos, olhe para a sua esposa, que tipo de roupa que ela está vestindo. Na terça-feira passada falei aqui, as irmãs estão começando a usar, e vamos parar com essa brincadeira. Uma roupa de renda, que parte do corpo não tem nada por baixo. E nós não estamos aqui para ver parte de corpo de ninguém, irmãos. A sensualidade de uma mulher para o marido dela. Os homens, por serem cristãos, serem espirituais, não significam que se verem algumas coisas, sentimentos não tentarão aparecer. Eu vejo pessoas que desculpam dizendo que eles sejam espirituais. Olha, irmão, pelo amor de Deus, vai pagar quem desejar e vai pagar quem induziu ou foi a causa disto. Pense sobre isso. O nosso corpo, diz a Bíblia, é o templo do Espírito Santo. Marido, homem, olhe para sua esposa quando ela vem para a igreja, ou no dia a dia, veja que veste, que ela está usando. Pais, olhe para os filhos. Vamos ensinar esta geração desde agora, ou teremos sérios problemas no dia de amanhã. Este mundo, essa sociedade nossa, que está num colapso total. Eu vejo tantos maridos, me desculpe, irmãos, desorganizados ou frouxos. Olha, irmãos, atenção ao que eu vou dizer. Atenção ao que eu vou dizer. O marido não tem poder de pegar a mulher e amarrar ela pelo pescoço, mas ele tem o dever de orar por ela até Deus mudar essa vida. Mas eles deixam. Eu já vi casos de marido mandar a mulher usar assim, vestir assim. Olha para sua esposa, irmão. Põe a sua boca no pó. Clame a Deus. Nós precisamos ter uma postura de igreja que vai ser no dia de amanhã. A igreja de Cristo tem um filtro, tem a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos perdendo as nossas forças e os nossos valores a cada dia, exatamente porque não estamos preocupando com esta questão. Os padrões, tanto público quanto bíblico, está sendo desprezado, desvalorizado e deixado para trás. E nós bem sabemos, vista-se de qualquer maneira e compareça em determinados lugares, que veremos a reprovação imediata de tais órgãos. Mas logo dentro da igreja, a igreja é um lugar no entendimento que nós temos liberdade para ir, e vai-se de qualquer maneira. E a preocupação é que se vir parecendo crente para a igreja, mas no dia a dia viver como não crente, está errado do mesmo jeito. A questão é sermos de fato, é havermos sido trabalhados pelo Espírito de Deus, é a palavra de Deus ter agido em nós e promovido em nós a necessária mudança para a glória do Senhor, que criou os céus e a terra. Bendito seja para sempre o seu maravilhoso nome. Então vamos nos preocupar. Cuidado com o desrespeito, com os padrões de decência, quer seja no sentido público ou bíblico. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo apresenta para nós esse grupo, o segundo grupo, melhor dito, ele apresenta ele para nós que tem tudo a ver com a religião. Você está com a Bíblia aberta? Então quero convidá-lo a ler para mim o versículo de número 20, por favor. Todos os irmãos. Muito bem, irmãos, este segundo grupo, o apóstolo Paulo apresenta a primeira e a segunda coisa neste grupo, que é idolatria e feitiçaria. Outra coisa, isso tem a ver com o sistema religioso, isto tem a ver com a religião, isto tem a ver com a nossa fé. E os irmãos observam que isto vem logo a seguir a questão da impureza, que Paulo trata de uma forma geral. E na semana passada eu falei o porquê que Paulo está falando sobre isso.
pelo fato dos principiantes, dos novos convertidos que vinham para a igreja e continuavam vivendo da mesma forma. Uma coisa, olhe para cá, uma coisa é alguém chegar no nosso meio e ele está iniciando a sua fé. Outra coisa é crentes de tempo, de anos, de décadas, vivendo na mesma situação, sem tomarem posição, sem serem trabalhados pelo Espírito de Deus. E você olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, olha para frente ou para trás, percebe-se outros que estão sendo trabalhados pela palavra de Deus, que estão desenvolvendo, que estão entendendo, portanto, a questão da palavra do Senhor, a questão do Evangelho. Está dando evidência que possui uma nova vida, é uma nova pessoa. A cada dia ele deseja identificar-se com o Senhor. Mas percebe-se outros que eles querem a igreja, mas eles não querem mudança de vida. Eles acham bom estar lá dentro. Eles acham bom relacionar com as pessoas, mas eles não querem levar as coisas a sério. Eles não querem viver uma vida cristã como a Bíblia diz que nós devemos viver. Eu já disse aos irmãos, e não estou interpolando as coisas, nenhum esforço humano produz a nossa salvação, mas uma pessoa salva, ele vive diferente de uma pessoa que não é salva. Ele não está voltado para as coisas desta terra como alguém que ainda não é salvo. Essas coisas, irmãos, elas não têm tanto valor para nós como tem para aqueles que ainda não servem ao Senhor. Nós percebemos de fato o que é. Quantas pessoas presas a isso? Então passemos ao segundo grupo. A primeira coisa, Paulo está falando sobre a questão da idolatria. E no sentido geral, irmãos, problema muito grande, porque a princípio nós entendemos que isto significa o simples fato de venerarmos imagem, prostrarmos-nos diante de um objeto que representa um Deus. Esta era a ideia lá no passado. Esta era a ideia lá no passado. Logo, para nós hoje, e em todo o contexto bíblico, nós vamos aprender, nós vamos observar, e precisamos ter atenção a isto, que tudo aquilo que vier ocupar, assumir o lugar de Deus na minha mente, no meu coração e nos meus projetos, tornou-se, portanto, algo que é idolatria na minha vida. Eu tenho pensado muito, tenho preocupado muito com a questão de crentes desmotivados para a questão da salvação, desmotivados para com a questão da igreja, do céu. Tem muito crente que está indo à base do empurrão. Tem muitos crentes que estão indo, sabe por quê? Porque o cargo exige isto dele. Tem muitos crentes que estão caminhando porque ele não quer que outras pessoas o vejam como que ficando para trás. Irmãos, vida cristã é muito mais do que isso. Isso é um pensamento muito ruim em relação à vida cristã. Na verdade, muitas pessoas, a mente dele não tem nada a ver com Deus. O coração dele está divorciado de Deus. Os planos dele contrariam completamente os planos de Deus. E sem pensar, não pensa que ele está cometendo exatamente esse erro aqui. Você não vê dobrado diante de uma imagenzinha, mas você vê a mente dele voltada para isto, mas não vê a mente dele como Paulo diz em Colossenses capítulo de número 3. Se já ressuscitastes com Cristo, dê prova disso. Isso não é questão de um pré-julgamento. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O que temos buscado? O que você tem buscado? Se nós ressuscitamos com Cristo, se vivemos uma nova vida, isto é o que vai aparecer.
Isto é o que vai ser notável na vida do homem, na vida da mulher, na vida de quem quer que seja. Ele nasceu de novo, ressuscitou com Cristo, ele busca as coisas que são de cima. E depois, mais a seguir, Paulo está falando, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que permeia a sua mente 24 horas por dia. Onde é que fica Deus no seu pensamento? Quantos de nós, irmãos, a grande verdade é quantos de nós que passa-se um hino nos nossos lábios só quando nós estamos na igreja, porque eles não passam na nossa mente, o louvor a Deus. Quantos que estão sendo crentes só na igreja? Eles só têm culto na igreja. Esse é o momento que nós nos reunimos, no sentido coletivo, apresentamos um culto a Deus. Mas isto não me impede de ter um culto a Deus fora da igreja. Seja sincero com você mesmo. Tens pensado nas coisas de cima? Onde é que está andando o seu pensamento? Tem de pessoas que a mente dele está praticamente perturbada, não consegue nem sequer dormir tranquilo, porque está presa a isto ou aquilo, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. O meu entendimento é que nós somos libertos em Cristo para vivermos uma nova vida. Que vida é esta que muitas pessoas estão a viver? Onde é que chegaremos nesta situação, desse jeito? A idolatria não é o simples fato, ou não é só o fato de você curvar-se diante de uma imagem de escultura. Mas a idolatria é aquilo que ocupa a sua mente constantemente, e a sua mente, lá nela, não está presente as coisas de Deus, os seus pensamentos estão distantes, distorcido daquilo que é o ideal de Deus para o ser humano. Irmãos, é uma grande vergonha o que nós percebemos hoje em dia. Se a mente está desse jeito, logo porque o coração também está. E nós estudamos há poucos dias aqui a questão do nosso coração. Falamos aqui sobre a questão da riqueza, do dinheiro, a busca do homem de uma forma incontrolada por essas coisas, a ponto de perder a sua própria alma, a sua própria salvação. Perde-se culto por causa disto. Perde-se paz por causa disto. O que é que ocupa de fato o meu coração? O que é que ocupa de fato o seu coração? Como é que está o seu coração perante o Senhor nosso Deus? E olha, irmãos, é bom que nós, sempre faço essa ressalva, é bom que nós nos lembremos a nós mesmos que nós não passamos batido aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ele nos conhece. Ele sabe de fato como é que está o nosso coração. Ele sabe no que é que o nosso coração está preso. Lá dentro não tem aquela imagem de escultura, mas tem outras coisas que dominam o coração deste homem, que dominam o coração desta mulher. Cuidemos em relação a isso. Se nossa mente estiver presa às coisas desta terra, se em nossa mente não estiver espaço para pensarmos nas coisas que são de Deus, irmãos, ninguém tem essa obrigação, mas atenção a isso. Eu já vi pessoas dizerem assim, a minha mente não dá, eu não consigo citar um versículo bíblico. Já ouvi pessoas dizer, e bem próximo a mim, eu não consigo guardar um versículo na cabeça. Aí já vi pessoas perguntar para ele assim, você tem o telefone do fulano? Aí ele vai, sei, e cita o telefone na cabeça. Por que a Bíblia não? Por que a palavra de Deus não? Olhe para cá, eu estou pregando para você. Isso não é que você está mal espiritualmente. Isso não é a realidade que a sua vida está vazia de Deus. Isso não é a realidade que você está distante da verdade do Evangelho. E até quando nós vamos andar assim? A grande verdade é, se nós não perdêssemos tanto tempo com coisas inúteis, vazias, que não promovem a nossa edificação, nós nos encheríamos das coisas de Deus. A grande verdade é
Existem muitas pessoas que estão vazios de Deus, vazios de Deus, vazios de Deus. E eu pergunto aos irmãos, o que será no dia de amanhã? Que valores estamos passando? O que temos para ensinar, se nós estamos desta forma? São pessoas que dizem, eu não consigo citar um versículo bíblico, mas decoram um hino, decoram uma poesia, decoram uma música. Isso é simplesmente desculpa. É a questão da prioridade. É a questão destas coisas estar na nossa mente e no nosso coração. O mínimo interesse que de fato tem pelas coisas de Deus. As pessoas pensam que o fato de ser salvo é o simples fato de vir à igreja, estar ali, ouvir o sermão. Você precisa ser cheio de Deus. Olhe para cá. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. A questão são crentes vazios, vazios, vazios e vazios. E a grande verdade, irmãos, estou sendo bem claro, isto às vezes é repugnante, o fato de cantar vazio, pregar vazio, falar vazio. Isto incomoda, deixa a gente triste. As coisas de Deus é mais sério do que nós pensamos. O que eu tenho, o que poderei receber de alguém que a sua mente hoje não se voltou nada sobre as coisas de Deus, e eu venho para a igreja para ouvi-lo, que eu poderei receber de alguém que vai trazer uma mensagem, um ensinamento, ou que vai cantar na igreja, vai ministrar alguma coisa, quando na verdade a sua mente está vazia, oca das coisas de Deus. Nós vivemos uma época, irmãos, de verdadeiros crentes desmotivados para as coisas de Deus. É o seu caso? É o seu caso? É o caso de nós, obreiros? Nós ainda temos oportunidade para reparar essa situação. Nós ainda temos oportunidade para organizar essas coisas. A porta da graça ainda não fechou, Jesus não voltou ainda. Nós estamos no caminho. E o conselho de Cristo é enquanto estamos no caminho há tempo. E ora, não deixemos passar a nossa oportunidade. Que Cristo nos ajude. Que Cristo tenha misericórdia de mim, que Cristo tenha misericórdia de ti. Mente, coração divorciado do coração de Deus, logo tais propósitos não honrarão a Deus. Os propósitos terá tudo, menos Deus nele. Menos Deus no propósito dele ou dela. Interessante, a Bíblia diz em Provérbios que nós até projetamos, mas devemos projetar considerando a resposta certa que virá dos lábios do Senhor. Nosso coração pode ter projeto sem nenhum problema, mas aquele que não cai nessas malhas da idolatria, que nada ocupa o lugar de Deus na vida dele. Olha, irmãos, quantas pessoas que vão dando prova ao passar do tempo, de que não consegue lidar com muitas coisas, coloca-se coisa na mão dele e se embaraça. Não lê Bíblia, não ora, não pensa nas coisas de Deus, exatamente porque está embaraçado com certas coisas. O tempo dele é só para certas coisas. Algum perde todo o seu tempo com o trabalho, outros perdem todo o seu tempo com os meios de comunicação. Vidas vazias, vidas vazias e vidas vazias. O fato de nós falarmos com boca, escrevermos, digitarmos ou passarmos para o papel, não significa que nós estamos cheios de Deus. Uma vida cheia de Deus é conhecida, ela é manifesta. Isso é real, isso é notório. E eu repito, chega de ouvirmos cantar quem está vazio.
Quem não tem nada de Deus na mente, quem não tem nada de Deus no coração, quem não tem nada de Deus no projeto dele. Chega de ouvirmos pregar, de ouvirmos ensinar, quem está nessa condição. Tem nada para a gente, olhe para cá, eu estou pregando para vocês. Chega disso, chega disso, chega disso. Olha, irmão e irmã, se você está incomodado, é porque você está nessa situação. É porque você precisa organizar. E eu aconselho qualquer uma de vocês que estão aqui, qualquer um de vocês que estão aqui, e aqui na tribuna, emendemos enquanto é tempo. Aproveitemos a oportunidade. Nós não estamos aqui para brincar. Abramos os nossos olhos. Não estamos aqui para seguir o ditado de um ou de outro. Nós estamos aqui para ter uma postura perante o Deus da Bíblia. Abramos os nossos olhos e emendemos enquanto é tempo. Em que gira o seu tempo no dia a dia? Em que gira a sua vida no dia a dia? Quantos obreiros com esposas vazias? Quantos irmãos com esposas vazias? Que vamos esperar dos nossos filhos? Depois queremos cobrar posturas dele, quando na verdade nós estamos vazios. Olhe para cá. Não pense que a palavra foi para outro, não, que você está aqui nessa noite. Jesus sabia que isso seria falado. Ela é para mim, ela é para você. Mentes vazias, coração vazios, então os projetos não honrarão o Senhor nosso Deus. Não terá como honrar o Senhor nosso Deus. Passemos para o segundo ponto. Paulo está falando aí sobre a questão da feitiçaria. Quando Paulo fala sobre a questão da feitiçaria, meu irmão, minha irmã que me ouve nesta noite, palavra no grego é pharmakeia ou parmakeia, significa dizer para mim e para você a questão da magia da feitiçaria, introduzida, usada na religião. Mas a questão primária, eu só queria fazer essa observação para nós termos um entendimento. A questão primária, ou a origem disto, não era exatamente essa busca desses poderes e destas coisas. A questão primária, você vai ver isso, próprios registros bíblicos vai mostrar para nós, era aqueles que mexiam com raízes para aplicar remédio nos outros. Com o passar do tempo, as coisas mudaram. Paulo aqui, quando ele fala sobre a questão da feitiçaria, o apóstolo Paulo está mostrando para nós exatamente esse problema, que mais tarde foi sendo infiltrado, arraigado no seio da igreja e tornou-se um problema sério. Isso hoje é mais grande do que nós pensamos. E olhe para cá, o grande problema está no fato dos cristãos não terem conhecimento bíblico e não terem discernimento espiritual. Quando eu digo os cristãos, eu me refiro àqueles que estão sendo levados por essas coisas. Queira Deus que não entremos nessas malhas. Queira Deus que não entremos nessas malhas. Há um tempo atrás, quem conheceu a igreja há um tempo mais atrás, sabe muito bem que o que havia de crentes no meio da igreja, supersticiosos, não estava escrito. E olhe para cá. Estou referindo à igreja de um tempo atrás, que era uma igreja que orava mais, e que era uma igreja que lia a Bíblia mais. Mas vieram trazendo algumas coisas lá de fora, e essas coisas continuaram no meio da igreja. A confiança que o cidadão, que o homem, que a mulher, passa a ter em objetos, e não na pessoa de Deus, vai cair em cima disso aqui, ó. Nós observamos muitas pessoas que se ele não ver algo, ele não tem capacidade de crer naquele que opera, naquele que faz. Ainda no domingo ouvimos alguém dizer aqui, pastor Elias disse aqui, que o que cura o homem, a mulher, não é o óleo, o que cura é a oração da fé. A Bíblia é clara, e a oração da fé salvará o doente.
Não é o óleo que tem o poder de curar, mas é a oração. Quantas pessoas que fazem o mau uso dessa questão? Quantas pessoas que creem em objetos, por exemplo, há um tempo atrás, eu me lembro muito bem disso, cresci vendo isso, irmãos que espontaneamente falavam para o outro: olha, você faz um chá, mas você tem que fazer assim, pega ele e corta ele em cruz, senão ele não vai prestar, senão você vai continuar doente. Isso é crendice, isso é superstição. Tanto faz cortar em cruz, quanto faz cortar em 10 pedaços. Alguns diziam, tem que cortar em 7 pedaços. Eu cansei de ver isso. Crentes, no meio da igreja. Corta em 7 pedaços, porque se não for em 7 pedaços, também não presta. Isso é crendice. Isso não tem fundamentação bíblica nenhum. Se um chá fizer bem para mim, ele vai fazer pelo o componente dele, não é por tantas vezes que eu passei faca. Isto não existe. Já vi crentes aconselhar os outros, é bobo. Eu já vi, quando você quiser que alguém não fique lá na sua casa, coloque vassoura de trás da porta. Isso não tem cabimento nenhum. As coisas hoje modernizaram, estão mais sofisticadas, e olhe que as pessoas vão caindo nas mesmas coisas. Porque hoje você já não vê mais ninguém falar, coloca uma vassourinha de trás da sua porta. Mas eles já fazem de outro jeito. Nos nossos dias, o que há de pedaço, objeto de coisas ungidas, o que tem de pessoas comprando tijolinho ungido, bala ungida para chupar, está rindo. O que tem de pessoas comprando toalhas ungidas, meias ungidas, o que tem de pessoas viajando olhe para cá, por favor, viajando nas nossas costas, porque a gente paga com o que a gente compra. Eles viajam a Israel, alguns vão, outros nem vão, e diz, olha, isso foi ungido lá, e alguns vão, aproveitam e vão, porque nós compramos. Eu não, Deus me livre. Alguns compram. A solução, irmãos, está no nome de Jesus. Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Nós precisamos resgatar esses valores. Se Jesus não fizer, ninguém mais faz, não tem quem faça. Não tem quem faça. Não há nada mais que faça. A minha confiança tem que estar na pessoa de Jesus. Eu preciso crer na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Então atenção a isso. Tantos desvios doutrinários, coisas incabidas, mais ou menos parecendo com Israel, que Judá particularmente, que pecou e o juízo de Deus está para vir. Eles diziam, não poderá vir porque o templo é sagrado. Para eles o templo estava acima de Deus. Não, Jerusalém não vai levar tal coisa porque em Jerusalém está o templo. Pecavam contra Deus, mas confiava no templo, porque o templo foi levantado para Deus. Nós observamos uma geração de crentes que peca hoje, quando é amanhã, ele compra objeto ungido. Para resolver, para paliar as coisas. Isto não vale, olhe para cá, isso não vale uma prata furada. Isso não vale nada. Nós precisamos ter atenção. Que tem de crente confiando em coisas ineficazes. A gente não precisa dessas coisas, irmãos. A igreja de Cristo não precisa disto. Não precisamos de vale de sal. Nós não precisamos de abrir porta dentro da igreja para os crentes passar, para poder deixar coisa grossa do outro lado. Precisa-se do sangue de Jesus na vida da pessoa. Precisa-se da palavra de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Quantos crentes que estão dobrando diante dessas coisas? Quantos crentes que estão curvando diante disso? Quantos crentes, olhe para cá, irmãos, quantos crentes que não crê na oração que é feita no templo, mas em casa, quando alguém está orando, ele coloca um copo de água em cima do televisor ou do rádio, sei lá mais o quê, e depois ele toma. Irmãos, isso é tudo bobeira.
Deus poderá ter misericórdia de um coitado por ele não ter conhecimento, mas você é muito bem ensinado. Cair nessas malhas é fraqueza sua. Essa igreja está reunida, se fizermos uma oração, tem crente verdadeiro aqui, se fizermos uma oração, Deus da Bíblia está presente. Às vezes confiamos mais no homem. Se o fulano vai pregar hoje, o culto vai ser uma maravilha. Mas se ele não pregar, isso é só bobeira nossa. Nós só somos vasos, só instrumentos. E o afinador do instrumento é o Espírito de Deus. Se ele não nos usar, nada temos para passar. Senão barulho vazio. Então cuidemos, tomemos cuidado em relação a isto. Vamos passar mais para frente. Vamos passar mais para frente, pelo menos mais um ponto aqui. Chegamos a esta questão, vamos passar mais um ponto. Paulo passa já para o terceiro grupo, mostrando-nos que havia esses problemas aqui em relação, como já disse aos irmãos, relações humanas, principalmente na questão daqueles que ainda não conheciam a Cristo, vieram para a igreja e permaneceram do mesmo jeito. Problema dos grupos dentro da igreja. E o grupo aqui, irmãos, olha para cá, não foram grupos que ficaram inimigos dentro da igreja, porque com o passar do tempo ficaram sendo de uma mesma nacionalidade. Isto aqui, a princípio, tem a ver com grupos raciais. Gregos contra bárbaros e os judeus contra gentios. Sabe o que aconteceu aqui? Paulo vai dizendo aqui, ó, a questão da inimizade, porque esses grupos apareceram dentro da igreja. Esses grupos permearam lá. E eu disse aos irmãos, em outro culto aqui, que lamentavelmente na história de modo geral, a gente vai percebendo que algumas pessoas são amigas no mundo, e quando dentro da igreja se tornam inimigos. Isso não pode acontecer. A Bíblia diz em 1 de Timóteo, capítulo de número 3, não me lembro mais o versículo. Ali, claro, está falando em relação a obreiros. Mas isso é para todos nós, que nós devemos ser inimigos de contenda. Devemos desprezar contenda. Não podemos ser a favor de contenda. Nós devemos ser contra contenda. Deus não tem prazer na vida de nenhum contencioso. É bom que nós tenhamos o entendimento disso. Deus não tem prazer na vida de ninguém que é contencioso, briguento, se torna inimigo, incomunicável. Paulo aqui, portanto, passa e a primeira coisa que ele apresenta é a questão das inimizades, que inegavelmente vão gerar ou vai gerar porfias no meio da igreja. Por isso, porfias vem em segundo lugar. As porfias vêm exatamente por causa das inimizades que aparecem. E lá estava o problema, e o problema era racial. Agora imagine em pleno século 21, propósito de Deus com a sua igreja, e vamos alcançando pessoas de outras nações, e logo nós teremos que ter um culto à parte para os irmãos brasileiros, nós teremos que ter um culto à parte para os irmãos africanos, teremos que ter um culto à parte para os irmãos portugueses, teremos que ter um culto à parte para os irmãos de outra nação e assim por diante. Isso simplesmente não tem cabimento. Quando nós estivermos perante o Senhor, nosso Deus, lá no céu, não vai haver aquela questão agora, chegou a hora do Brasil me adorar, e o Brasil levantar a bandeira deles, aquela bandeirinha verde com aquelas estrelinhas, com ordem e progresso, e cantar um hino a Deus. Depois Deus no trono olhar e falar, os brasileiros agora vão ali para o canto, que chegou a hora da nação portuguesa. Isso não vai existir lá. Ou adoramos todos juntos aqui, ou corremos o risco de não adorar ali. Ou corremos o risco de não adorarmos ali. Olha, irmãos,
Quem quiser ignorar, vai ignorando. Continue assim. Jesus está vindo aí. Continue na contenda. Continue contencioso. Deixa Jesus vir e encontrar você assim. Isso é um sério problema. Como já disse aos irmãos, acabo de dizer aos irmãos, a inimizade, ela acaba, portanto, por gerar essa porfia, que é essa disputa, a contenda existente entre as pessoas. Inimizade vai gerar porfia e porfia vai gerar inimizade, inevitavelmente. Quando alguém é inimigo de alguém, ele vai porfiar contra alguém. Ele não vai deixar fulano quieto. Isso é uma coisa maligna, irmão. Está lá em casa pensando, como é que o fulano está uma hora dessa, hein? Será que ele está tranquilo? Será que ele foi dormir? Será que está tudo bem? Como é que está a questão dele? Não, eu preciso armar uma para ele. Amanhã eu alfinete ele logo de manhã. Amanhã eu cutuco ele logo de manhã. Olha, irmão. Onde é que você vai entender que tal pessoa entendeu a natureza do reino de Deus? Onde é que você vai entender que tal pessoa nasceu de novo? Você quer pensar e refletir sobre isso? E este ou esta é uma das obras da carne, é a carne que produz isto. É a vida que ainda é controlada pela carne que demonstra isto, que aparece isto. E Paulo está dizendo que isto aqui, vai fazer com que pessoas não cheguem no reino dos céus, no reino de Deus. Isso é mais sério do que a gente pensa. Estive dizendo com alguém outro dia, irmão, cuidado. As pessoas pensam que o pecado é adultério, é roubo e assassinato. Porque são aqueles pecados que na cabeça das pessoas são de maior gravidade. Cuidado, irmão. Cuidado. Fosse só isso aí, o que eu vejo de pessoas saindo, se livrando de poste, não bate cabeça no poste, mas dá dedada no chão, arranca dedo, cai no chão. Essas coisas pequeninhas. Como disseram o pastor Rodrigo, foi ele, que disse para nós, que Moisés, numa pequena fresta, embora a Bíblia não mostre e não fale o tamanho, mas por uma pequena fresta, ele viu a glória de Deus. Algumas pessoas, por pequena coisa, deixam de ver a glória de Deus. Pastor Rodrigo parece que aplicou isso aí. Isso é um sério problema que afeta a igreja do Deus vivo. Paulo está dizendo para a igreja aos Gálatas, cuidado com a inimizade. Corrige essa questão da inimizade, isso é obra da carne. Quem está com inimizade vai porfiar. E quem porfia vai gerar inimigo. Isto é inevitável. Isto é inevitável, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Segundo lugar, então, o apóstolo Paulo passa exatamente para a porfia, que é a disputa, que é a contenda. Uma coisa que não pode haver no meio da igreja é exatamente a chamada disputa. Imagine nós disputando. Eu procurando o grupo aqui, vem cá, quem vai ficar do meu lado, os mais fortes. Porque eu estou numa contra o fulano, eu estou numa contra a fulana, eu preciso de aliado, vem cá. Bobo é quem entrar nessa enrascada. Bobo é quem se deixar levar. Faça isso não, sua alma vale muito. Faça isso não, a salvação é coisa séria. Olha, no domingo eu disse, me lembro muito bem do irmão que sempre dizia, irmão, o céu é alto, palavra sábia, o céu é alto. Ele estava dizendo, não é de qualquer maneira que a gente vai lá não.
Recebemos a salvação pela graça, mediante a nossa fé no sacrifício expiador de Cristo lá na cruz do Calvário. Mas tenhamos o entendimento, Cristo morreu para nos dar a salvação, preparando-nos para isso. O céu é alto. Quantas pessoas que vivem à base de a disputa, pastor, não é o meu caso, Deus seja louvado. Mas o que existe de pessoas à base da disputa, criando porfia, não está escrito. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós. Terceiro, já para finalizar rapidamente essa parte aqui. Paulo fala sobre a questão da emulação. Está aí no versículo de número 20. Depois de falar sobre a porfia, Paulo fala em terceiro lugar sobre a emulação ou emulações. Irmãos, isto aqui, quando a gente olha isto na língua original, em todo o contexto bíblico, aqui no contexto local onde Paulo aplica, Paulo está falando sobre a questão do ciúme, e nós vamos ver rapidamente aqui. Mas no sentido geral, esta palavra inclusive ela serve para a questão do zelo de uma pessoa, já do outro lado, ou seja, isto se dá quando alguém, Paulo estava falando sobre isso, quando alguém, ele está crescendo, ele está obtendo êxito, ele está alcançando o que ele espera ou projeta. E olhe para cá. E uma pessoa sábia, sincera de coração, zeloso, ele percebe o desenvolvimento do outro. Isso no sentido geral. Ele diz, fulano está desenvolvendo. E eu estou prestando atenção. Quais são os degraus que ele está subindo? E eu também vou subir esses degraus. Eu também quero crescer espiritualmente. E ele vai zelosamente tomar uma postura de vida. Ele vai perceber pela vida daquele irmão, ou daquela irmã, ou daquela pessoa, que o fato dele ter parado de estar naquela posição se deu porque ele foi descuidado, mas alguém que está, aquela caminhada, está indo para frente. Ele vai dizer, então eu vou tomar essa postura do fulano e eu também vou para frente. Deus vai me abençoar. Também vou alcançar isto. E ele vai. Ele pode orar sem nenhum problema, dizendo, Senhor, eu tenho visto como tu tem ajudado fulano. Ajuda-me também, porque eu tomei uma posição. Eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero ir para frente. Mas Paulo aqui já destaca o outro lado. E daí a questão, a aplicação local do apóstolo Paulo, aqui nesse contexto, é exatamente a questão do ciúme, do ressentimento, por ver outras pessoas que estão logrando êxito, que estão indo para frente, que estão alcançando aquilo que deseja. Olha, irmãos, outro dia alguém falou para mim, está presente aqui, não vou denominar o nome, para mim e para mais alguém, falou para nós assim, olha, depois de alguma coisa que eu estou fazendo, eu consegui entender que as coisas não são impossíveis para nós, é nós que colocamos na nossa cabeça, mas são possíveis se nós trabalharmos em cima, se labutarmos, se a gente correr atrás. Olha para cá, a Bíblia diz, irmão, que o tempo e a sorte pertencem a todos. A Bíblia diz que o sol, o Senhor faz nascer todos os dias para bons e maus, para justos e para injustos. Agora há quem corra atrás e há quem cruza os braços. Há muitos meninos aí, ó, que estudam, entram na escola, levam as coisas a sério, outros vão só para comer merenda e para brincar. E aqueles que levam as coisas a sérias, no final do mês, ou no final do trimestre, ou do semestre, sei lá, no final do ano, ele vai ser aprovado. Ele levou as coisas a sério. Mas oportunidade é para todo. O pai dele colocou ele na escola. Ele tem oportunidade. A igreja é do mesmo jeito. Não há razão para haver esse ressentimento no meio da igreja. É claro que eu devo entender que a uns Deus constituiu para isso, a outros Deus constituiu para aquilo. Agora, o que Deus faz na vida desse não pode causar em mim nenhum efeito negativo. Não pode causar nenhum efeito negativo. Tem para todos nós. E uma aplicação válida nessa questão é quando dá volta do filho que estava distante para a casa do pai.
ele retorna, ele vem ter com o pai, ele reconhece o seu erro incabido, descabido. E quando ele reconhece o erro gravíssimo que ele cometeu, o pai mandou matar o bezerro cevado. E o irmão chegou depois e falou: pai, mas eu trabalho com o senhor há tanto tempo, não fiz o que o meu irmão acabou, ou o que o meu irmão fez, o senhor nunca me deu um cabrito. Aí o pai disse: meu filho, mas tudo que eu tenho é teu, eu nunca lhe proibi. Não há razão para a gente ressentir, ficar com ciúme, porque alguém está crescendo, porque alguém está indo para frente, porque Deus está usando alguém, ou que seja na área secular, ele está obtendo êxito. Se alguém na igreja, irmãos, o correto é: se alguém na igreja está sendo abençoado, a igreja em todo o seu contexto, ela é abençoada. Louvemos a Deus, vamos dar graças, vamos dizer: Deus está abençoando fulano. Porventura não é resposta de nossas próprias orações? Não é assim que a gente ora? Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, levanta as pessoas. Senhor, abre portas. Senhor, dá vitória. Senhor, ajuda. Então Paulo diz aqui, irmãos, olha, que a questão da inimizade, da porfia, também vai trazer a emulação. Porque se eu não gostar do fulano, se eu ver ele ser abençoado, crescer, eu vou ficar ressentido. E eu vou dizer: para ele dá certo, mas para mim não. Ele cresce até debaixo dos problemas, mas eu, sem problema, não vou para frente. Vai, irmão. Vai sim, senhor. Eu preciso analisar a minha vida. Eu preciso ver qual é a minha situação. Irmãos, ouça o que deixo no final desta palavra. Deus está falando com alguém especificamente aqui. Aqui. Olha cá. Tem coisas grandes pela frente. Eu não estou brincando. É sentimento que Deus dá ao meu coração. Tem coisas grandes pela frente. Queira Deus que toda a igreja consiga ter discernimento para nós percebermos esse contexto que nós estamos nesta hora, e o porquê, e o porquê, e o porquê disto, e o porquê daquilo. Envolva com essas coisas não. Que é um conselho, seu pastor, amigo, e que te considera como um filho na fé. Larga essas coisas. Vai para frente. Caminhe mais um pouquinho. Desprenda disso. Paulo está dizendo aqui, ó, emulações. E aqui é o ciúme, é o ressentimento. E veja bem que coisa difícil, irmão, alguém estar nessa situação. Imagine, né? Ao invés de ter disposição para passar pelo mesmo processo que fulano passou, que Bertano passou, que Ciclano passou, acaba por haver no coração dele um sentimento de competitividade e rivalidade. Tentar calçar, tentar impedir o crescimento dele, ou tentar impedir o crescimento dela. Se o crescimento é genuíno, se o crescimento vem de Deus, não tem como barrar. Nada barra, nada impede. A mão de Deus não há como a gente lutar contra ela. Plano de Deus não há como nós frustrarmos ele. Não há como impedirmos agir e operar de Deus. Não há como nós impedirmos o agir e o operar do Senhor nosso Deus. Deus abençoe os irmãos. Teremos que ficar por aqui. Já não dá mais para caminharmos um pouco mais. Ficamos por aqui, mas que Deus abençoe os irmãos. Na próxima semana, eu penso que já dá para finalizar essa palavra. Deus abençoe, irmãos, a todos em nome de Jesus. Se coloque de pé.